Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está começando agora a nossa aula número 5, se eu não me perdi aí nos números da aula. Acho que é a aula número 5. Contando com as aulas online, né? Enfim. Essa aula de hoje, eu vou fazer assim uma coisa um pouco diferente. O começo vai ser padrão, mas até para estimular a segunda parte da aula, como eu falei para vocês, eu vou dividir de novo essa aula aqui em duas partes. Vou dar um intervalozinho de 5 minutos no meio dela, onde a primeira parte eu vou dar um reforço aqui nas questões ligadas à competência, tá? Competência, experiência, habilidade, até pelas dúvidas que vocês tiveram e mandaram pelo Telegram. Eu achei, foram dúvidas muito pertinentes, aí eu achei que também valeria a pena e era a minha programação na aula passada. Só que eu acabei, a parte finalzinha da aula foi muito acelerada, e aí eu resolvi, no começo da aula hoje, dar uma passada nessa parte de competência, que eu acho que é a parte, talvez seja a parte mais importante do curso, para a gente fechar direitinho. E aí na segunda parte, eu vou explorar com vocês algumas coisas um pouquinho diferentes, que eu tenho tentado no meu dia a dia. Eu pedi aqui dessa turma, eu acho que foi a Evelyn, tá aí ela, não, e a Letícia, que eu acho que terminaram a atividade primeira um pouco mais cedo. Aí como elas terminaram um pouco antes, normalmente eu vou fazer isso. Tipo assim, terminou um pouco antes a atividade, eu passo alguma coisa para ver se dá para ir a mais, um pouquinho, tá? E aí elas duas foram muito bem, assim, na atividade. Aí eu achei que a atividade funcionou e eu quero estender, na verdade, essa ideia para todo mundo, tá? Aí acho que vale a pena, antes, fazer essa passada aqui na questão das competências, tá certo? Então, a gente vai... Deixa eu me sentar aqui novamente, para dar uma passada aqui nos slides. Eu não vou repetir, evidentemente eu não vou repetir, tá? O que é importante a gente pensar sempre, o que é competência, né? Competência é a capacidade que nós temos de realizar algo. Isso é competência. Então, eu tenho competência para uma série de coisas, para fazer bem. Tem muitas coisas que eu não tenho competência, tem muitas coisas que eu sou incompetente para fazer. Assim como eu, vocês também. Cada um de nós tem as nossas competências e a gente tem também assim as nossas incompetências, a gente pode dizer assim, né? E daí, por exemplo, vocês estão aqui para trabalhar comigo a disciplina Inovação e Empreendedorismo. Vocês não estão aqui para trabalhar comigo gestão de projeto, não é isso. Gestão de projeto eu trato um pouquinho a administração. Vocês têm outras disciplinas aí, sei lá, pegar aqui estatística, tá? Peguei estatística, peguei gestão de projeto, peguei economia. Nessas disciplinas, nessas outras disciplinas, na disciplina de administração que eu dou, eles vão fazer exatamente essa atividade que vocês estão fazendo, só que eu estou explorando com eles as competências necessárias para que eles se tornem bons administradores. Veja que é a mesma ideia, só que eu estou explorando as competências diferentes. Vocês estão aqui comigo, eu entendo que seja para entender um pouco melhor a inovação e o empreendedorismo e exercitar as competências que são necessárias à inovação e ao empreendedorismo. Então, eu acho que esse tipo de raciocínio, ele agrega muito. Se vocês, a partir de hoje, pensarem, eu quero realizar uma determinada tarefa. Quais são as competências que eu preciso para realizar aquela determinada tarefa? Eu as tenho. Tá? Eu acho que na última aula, eu terminei, eu vou para a frase final da aula, que ela tem muita relação com o meu dia a dia
e com muito do que as pessoas conversam comigo. Não, acho que não foi aqui não, deixa eu ver aqui. É essa aqui. É isso aqui, ó. E normalmente, na aula passada a gente falou muito sobre foco, né? Foco. Então, eu acho que essas duas perguntas que eu estou fazendo aqui nessa frase, elas são chave para a gente definir o que a gente quer, o que a gente não quer e o que a gente precisa querer. Tá? Porque é muito comum quando a gente chega nessa etapa do curso, ou na vida mesmo, de uma forma geral, a gente querer muita coisa. Tá? Hoje é rede social, todo mundo mostrando que sabe fazer tudo, mentindo, e a gente acaba caindo e ficando até ansioso querendo fazer aquelas coisas todas assim que as pessoas fazem que às vezes a gente nem precisa, é só uma questão mais de ego mesmo, de querer saber fazer tudo. Não vai fazer, né? Não vai fazer porque não dá tempo de fazer tudo. Então, acho que eu estou colocando aqui quais as habilidades, a gente pode pensar em quais as competências que você quer. E qual a competência e a habilidade que você precisa? São duas coisas totalmente diferentes. E isso ajuda a decidir. Tá, eu quero essa competência, gostaria muito de tê-la, gostaria muito de ter essa habilidade, mas eu, como professor, eu preciso dela? Vale a pena eu investir nela? Ou é melhor eu, como professor, quais são as competências que eu preciso? E aí eu focar nelas, me especializar mais nelas, procurar cursos, procurar livros, procurar aprimorar a competência que a minha profissão exige que eu aprimore. Ou, não, amanhã acordei e vou fazer um curso de uma coisa que de repente não tem nada a ver, simplesmente pelo impulso. Tá? Eu gosto muito das coisas intuitivas, já fiz muito mais no passado coisas pelo impulso, mas eu procuro, né, focar um pouquinho mais assim no que é que realmente eu preciso, né? Para a gente não ficar tão ansioso, não perder tanto tempo aprendendo coisas que talvez a gente não vá usar, né? Então eu queria deixar isso aqui bem claro, e com vocês aqui eu vou explorar, na aula de hoje principalmente, vocês vão começar a pensar, eu já quero colocar vocês para pensar agora para a segunda parte da aula. Vocês colocaram habilidades, experiência e conhecimento, tá? Colocaram essas três coisas lá. E certamente teve dúvida, vocês me perguntaram, e eu nunca parei para pensar da forma que eu estou pensando agora. Tipo assim, conhecimento é qualquer coisa que a gente aprendeu, de alguma forma. A gente sabe que existe. A primeira coisa é saber que existe alguma coisa, né? Não, eu sei que existe, eu já ouvi a respeito, já li a respeito. Então, o que você sabe, numa escala de 0 a 10, você pode colocar ali, isso aqui eu sei pouco, sei muito, sei médio. Só que uma coisa é ter conhecimento sobre. Vocês vão sair daqui do curso de Engenharia Civil com conhecimento em muitas disciplinas. Mas é conhecimento. Vocês têm as notas que vocês tiraram nas disciplinas, que pode ser que dê aquilo ali seja um indicativo do quanto que você sabe de cada uma delas, mas pode também não ser. E vai ter disciplina, certamente tem, que vocês foram mais longe, se aprimoraram mais e têm mais habilidade até para fazer coisas daquela disciplina. Por quê? Porque vocês exercitaram mais aquilo. Então você pode ter conhecimento sobre alguma coisa em vários níveis, mas quando você explora muito um determinado tipo de conhecimento, quando você tem experiência num determinado tipo de coisa, você se torna hábil naquilo, né? Eu já dei o exemplo aqui, que eu assisti, já dei algumas palestras assim para muita gente no passado, sei lá, 10, 15 anos, eu vejo a palestra assim, dá pena. Gaguejava, ficava nervoso. Por quê? Não tinha experiência. Hoje pode até não estar tão bom, mas pelo menos experiência eu já tenho. Né? Então a coisa você tende a melhorar quando você repete.
você tende a melhorar quando você repete. Então, vocês podem pensar a partir de agora, né? Quais são as coisas que eu quero repetir todos os dias? Ou pelo menos com uma certa frequência, para que eu tenha aquela habilidade. Então, isso eu acho que é um bom avanço. Em relação às experiências que vocês tiveram, quando vocês listam lá, até como vocês são muito novos, né? Não vai ter tanta coisa, né? Chega uma hora que tem muita gente que diz: "Eita, professor, não fiz nada ainda." Começando agora, né? Não dá para comparar, por exemplo, a experiência de vocês com a minha, por exemplo, né? Porque eu já tenho muito mais vida na frente de vocês. Então, você vai ter tido poucas experiências. Só que das experiências, a experiência pela experiência em si, vai contar muito. Pode contar numa decisão de emprego, o cara vai dizer assim: já trabalhou no lugar tal, tantos anos, tem experiência naquilo. Não estou dizendo que não vai contar. Eu acho que vai contar principalmente na entrada. Você pode, de repente, conseguir uma vaga em algum lugar porque você tem muita experiência. A partir do primeiro dia que você começar a trabalhar, o que vai contar mais é a sua habilidade em fazer alguma coisa direito. A experiência serviu para entrar, pode servir. O que vai servir mais a partir do primeiro dia, dentro do trabalho, é a habilidade que você adquiriu naquela experiência. Então, eu quero que vocês, de repente, voltem no quadro, depois dessa aula, o quadro que vocês fizeram, aí começa a pensar assim: nessa experiência que eu tive aqui, quais foram as habilidades que eu adquiri? Essa experiência, as habilidades que eu adquiri nela, estão no quadro da habilidade, eu esqueci alguma. Então eu quero só que vocês pensem um pouquinho no quadro de uma forma um pouquinho mais geral. E vocês viram que naquela tabela, na planilha que eu pedi para vocês construírem, eu pedi para vocês ordenarem. Normalmente o primeiro passo em qualquer brainstorm, né, em qualquer pensamento coletivo que a gente vai fazer, a gente deixa as pessoas pensarem de forma livre. Pensa aí, coloca aí o que vier na cabeça. Até na parte de ideação de negócio, a gente faz isso. Pensa aí, ideias de negócio. Aí todo mundo pensa livremente. Aí depois a gente tenta dar alguma ordem, dizer assim: não, tá, já colocou todas as habilidades, já colocou a experiência, já colocou o conhecimento, já. Qual é a maior habilidade? Eu quero que vocês foquem hoje, tipo assim, somente na maior habilidade, no maior conhecimento que vocês têm, tá? Cada um, se puder anotar aí, né, daquelas habilidades, qual é a maior, tá? Tem que escolher uma, não pode ser duas, não. Quando eu perguntar aqui na segunda parte da aula, vocês têm que dizer: é essa, professor, a minha habilidade, tá? Essa é um momento importante para escolher. A gente não gosta de decidir. A gente não gosta de decidir. Eita, peraí, mas eu também sou assim. Não. Qual é a melhor? Tá? Eu vou fazer esse exercício com vocês aqui para a gente poder passar para outra fase. Qual é a outra fase? Tá? A outra fase é assim. Vocês vão pensar e vocês vão perguntar comigo ao ChatGPT na segunda parte da aula. Eu tenho essa habilidade muito fortemente desenvolvida. Estou criando aqui uma pergunta para o ChatGPT. Eu tenho essa habilidade muito fortemente desenvolvida e eu tenho mais essas características. Aí vocês formulam uma frase com as características que vocês têm. Aí você pergunta para ele assim, você diz: eu quero abrir um negócio, abrir um empreendimento, que é um empreendimento individual. Depois eu vou explicar para vocês o que é MEI. Talvez alguns saibam. Mas é simplesmente, vamos pensar em nós todos, cada um de nós, como um microempreendedor individual. Com esta habilidade, qual é o negócio que eu poderia abrir? Deixa ele responder. Você vai dizer assim, a primeira pergunta que você vai fazer é: eu quero abrir um negócio, tem que dar contexto para ele, né? Eu quero abrir um negócio e eu tenho essa habilidade, é a minha maior habilidade, e eu tenho mais isso. O que é que vocês têm? O que já está no quadro.
E aí pergunta a ele, eu quero 5 possibilidades de negócio. Ele vai listar lá 5. Aí você vai olhar com seu senso crítico para dizer, isso aqui poderia ser. Isso é uma forma de usar o ChatGPT ou a inteligência artificial para ter ideias. Tá? Olha, ele deu uma ideia que eu não tinha pensado sobre. A partir dos 5 casos, vocês vão pensar sobre. Aí a gente vai começar a etapa de modelagem do negócio. Ah, mas o meu negócio vai ser um MEI, vai ser eu vou ser microempreendedor individual? Não. Mas tudo que vocês vão aprender aqui comigo, principalmente na parte de modelagem, serve para modelar um pequeno negócio e serve para modelar um negócio médio, serve para modelar um negócio de 2 pessoas, de 3 pessoas em sociedade, é a modelagem. E no meio disso vocês vão usar a criatividade. Vamos imaginar, né, que o Marcelo e o Sidney fossem criar um negócio juntos. Pegando a ideia que eu dei aqui para o ChatGPT, como é que poderia ser feito? Eu tenho essas habilidades, o meu sócio tem essas habilidades, tá? E a gente está pensando em abrir um negócio. Com essas características nossas, o que é que eu poderia abrir? O que é que você acha que poderia dar certo? Ele lista lá 5 coisas, você pensa nas 5 coisas. Vocês vão fazer isso hoje, amanhã, e vocês, na quinta-feira, vão chegar aqui com a ideia de um negócio para a gente focar somente em um, daqui para frente. Tá? Porque a modelagem que a gente vai fazer, a gente vai ter que fazer. Na modelagem, eu uso basicamente 3 ferramentas. Mapa da empatia, Canvas de proposta de valor e Canvas de modelo de negócio. São essas 3 coisas. Todas têm uma razão de ser e um objetivo na modelagem. Só que para a gente usar essas 3 etapas, que é o segundo módulo do curso, a gente está acabando o primeiro módulo agora, a gente vai entrar na modelagem e vocês precisam entrar na modelagem com um negócio criado. Um drama que normalmente acontece. Depois que já começou a modelagem e tal, chega no meio do curso, professor, posso mudar? Pode tudo, só que vai se atrapalhar. Não vai dar tempo de voltar. E aí, qual é a recomendação que eu dou? Pensem direitinho, agora no início, para começar e não precisar mudar. Porque, veja, o que eu estou dando para vocês aqui é método. É método. Ou seja, eu prefiro que vocês aprendam um método dentro de um negócio que não tem nada a ver, que vocês vão chegar no final com ele, mas que vão querer mudar depois, vão abrir outra coisa. Mas eu estou preocupado com o método aqui. Eu não estou preocupado eu quero que vocês aprendam o método. Ah, mas eu quero já aproveitar e quero sair daqui já com um projeto de um empreendimento pronto para entrar no edital, para abrir o meu negócio. Beleza. Então pense mais sobre isso. Mas não fiquem, não percam o curso, esse aqui, porque ficam mudando de ideia no meio, aí volta, vai ter que fazer o mapa da empatia de novo, vai ter que fazer o Canvas de novo. Não, deixa fluir. Deixa fluir e vai até o final. Com o negócio, mesmo que o negócio do meio para o final vocês acham que é para mudar. Certo? Então, é isso. E a gente vai andar muito mais rápido. Não tem como, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu não tenho como não andar muito mais rápido nessa matéria nesse semestre do que nas matérias do semestre passado. Porque agora eu tenho a ferramenta de inteligência artificial na minha mão. E vocês vão fazer assim, Canvas de modelo de negócio, mapa da empatia e Canvas de proposta de valor, muito mais rápido, usando assim, a exaustão, o ChatGPT. Por isso que a gente vai acelerar. Tá? O ChatGPT é para nos substituir? Não. Claro que não. Eu considero que o ChatGPT é uma grande ferramenta para a gente ter ideia.
é uma grande ferramenta para organizar a nossa mente rapidamente. E ele é uma grande muleta. É uma grande muleta, sim, para apoiar em determinados momentos. E olhar para aquilo que vem rápido para a gente e a partir dali a gente fazer as coisas acontecerem de um jeito mais rápido. É isso que eu vou fazer aqui hoje. Vocês entenderam mais ou menos aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Eu fui claro aqui, pessoal? Tudo bem? Às vezes sou meio confusozinho assim, mas falo muito e às vezes fico preocupado com o entendimento de vocês. Se não entender ou se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer. Antes de seguir, até para que vocês possam explorar um pouquinho melhor, veja, eu falei aqui de habilidades que vocês têm, qual é a maior habilidade, qual é a maior competência que vocês têm chegando aqui. E vocês vão pensar no negócio com essa habilidade. E a gente vai trabalhar um negócio em cima dessa habilidade até o final. Só que tem outra coisa que eu queria fazer vocês pensarem na questão da competência e da habilidade, que são as competências para a inovação e para o empreendedorismo. Tá? Porque certamente tem um conjunto dessas competências e habilidades que vocês não têm. Mas não é porque a gente não tem que a gente não pode exercitar, né? Eu estou aprendendo a tocar violão com 53. Eu nunca imaginei que eu fosse entrar nessa. Ou seja, dá para pegar uma habilidade e dizer assim, não, essa aqui eu preciso construir. E aí, nada como pegar a habilidade certa, né? Não sair atirando para qualquer lado. Então é por isso que eu vou voltar aqui um pouquinho em algumas habilidades que eu mostrei aqui na aula passada, né? Eu vou passar aqui, sem ler a definição de novo, mas uma coisa que eu vou pedir a vocês, assim, não caiam muito nesse lero-lero do empreendedorismo e da inovação motivacional, do empreendedorismo de palco. O que é que é? Fiquei rico sem estudar. Não preciso ter a faculdade. Fulaninho de tal fez só até a 8ª série, está milionário. Fulaninho de tal. Gente, esses são os fora da média. Steve Jobs, se tivesse muitos dele, não só tinha uma Apple. Ou seja, é conversa fiada. A média é o quê? É estudar. É ciência. Eu posso ser empreendedor? Claro que pode. Se as duas coisas se somam, normalmente ainda tem outro detalhe. Mesmo sem a formação formal, nível superior, ou mestrado, ou um doutorado, todos eles, a partir de um determinado momento, estudaram mais do que muitos que fizeram o estudo formal. Estudaram como? O estudo, a prática do dia a dia, livros, cursos. Não tenho diploma de curso superior e às vezes até do ensino médio. Mas você vai olhar a quantidade de curso que uma pessoa já fez, a quantidade de livro que ele já leu, ou seja, estudou. Então, vocês procurem sempre as referências no assunto. Eu já dei para vocês aqui 2 referências de inovação e empreendedorismo, que são minhas referências. Peter Drucker e Clayton Christensen. Tá? As 2 frasezinhas que estão aqui no final. E tem quando eu não sei quais são as referências sobre determinado assunto. ChatGPT. Quem são as referências sobre esse assunto? Tá. Aí você pergunta e você vai atrás daquela referência. Certo? Vai atrás. É isso que normalmente eu faço, é o meu jeito de aprender e de estudar. Então, aqui tem as definições de inovação. Normalmente, na engenharia, a gente não dá muito valor à escrita.
e a gente não dá muito valor à leitura. A gente dá muito valor à solução de problema, matemática, resolveu. Deem valor à escrita. Leiam muitas vezes. Leiam. Eu só comecei a ler já um pouquinho mais velho. Ler muito. Não é ler qualquer coisa, é ler muito. E a leitura faz muita diferença. Você, quando começa a ler muito, você começa a escrever melhor. É um processo, sim. É um processo. E vale muito a pena. E eu tenho procurado, toda vez que eu estou escrevendo, escrever frases sintéticas, claras. Tá? Eu tenho muita preocupação, porque eu sou muito prolixo. Falo, e às vezes eu fico com a sensação de que eu precisava falar metade do que eu falei, usando muito menos tempo para fazer uma comunicação mais rápida, efetiva, com uma frase mais curta. Eu procuro fazer esse esforço. Essas frases que estão aqui, ó, definições de inovação, são curtinhas, gente. Não tem aqui 10 páginas, tem um parágrafo. O que é que eu quero que vocês façam? Parem assim um dia, não aqui na aula, que eu não vou ficar lendo isso de novo, que eu já li, já expliquei algumas coisas. Dá uma lida na frase. Tem muita coisa na frase. Pensa o que é que está dito. O que é um produto, o que é um serviço. Pensa na frase. Porque essas frases aqui, elas de fato, elas ficaram muito boas. Foi eu que fiz? Não. Eu fiz as perguntas que o ChatGPT acabou respondendo, eu fiz a avaliação e realmente ficaram muito boas. Isso aqui, antes da inteligência artificial, eu já tinha pego várias definições de inovação e empreendedorismo, só que dava muito trabalho, eu tenho muitos livros. Só para achar o livro que está, onde é que está, quem foi que falou, era muito mais difícil, né? Hoje, assim. Então, as definições de empreendedorismo também, eu não vou passar nisso aqui hoje, eu estou só mostrando para relembrar vocês que tem e que não está escrito aqui para encher linguiça, não, é para vocês lerem. Tem aqui as definições de Peter Drucker. Eu estou passando aqui porque era aqui que eu queria chegar. Eu perguntei, tá, genericamente. Não tenho garantia de que isso aqui está 100% correto. Por quê? O ChatGPT. Ele, às vezes, diz qualquer coisa. Se você não der o contexto, se você não fizer a pergunta certa. Mas eu fiz a avaliação. E se você pegar as definições que tem aqui antes, essas habilidades fazem sentido. Habilidades de busca de oportunidade, habilidades para a própria inovação, habilidades de planejamento, habilidades de mobilização de recursos. Isso é muito importante. Já tem 2 vezes aqui. Habilidade de gestão do tempo. Eu não forcei a barra. Ele disse que é uma habilidade importante. Para mim, uma das mais importantes. Já expliquei por quê várias vezes, né? Habilidade de negociação. Habilidades de marketing, vendas, habilidade de aprendizado contínuo, habilidade de resiliência. São muitas. Aí, 10 conhecimentos para o empreendedorismo. O que foi que eu fiz? Eu perguntei, me dá 10 habilidades. Depois, me dá 10 conhecimentos para empreendedorismo. Depois eu fiz a mesma coisa para inovação e perguntei, me dá 10 conhecimentos, 10 habilidades para inovação, aqui. Ó, nas habilidades para inovação, aí ele repetiu, habilidade de buscar conhecimento, habilidade de questionar, habilidade de observar, habilidade de conectar os pontos e habilidade de experimentação. Aí, no caso específico, eu sei que faz sentido. Por que eu sei que faz sentido? Porque eu vou passar até essas outras aqui, depois eu volto para ela. Vou passar essas. Porque eu falei para vocês, na aula passada, não sei se vocês lembram, como foi muito corrido o final, e essa parte eu acho que ela é muito importante. Estou indo lá para o finalzinho, aqui, ó. Esse livro, tá? Esse livro, tá, tem 3 autores aqui, tá? Mas como o Clayton Christensen é a minha maior referência, tá? O que é que ele escreveu? O DNA do inovador. Dominando as 5 habilidades dos inovadores de ruptura. Claro, para vender o livro, ele trouxe aqui, conheça os segredos de Steve Jobs, Jeff Bezos e Larry Page, que é o cara do Google. Entre outros. Eles são professores, né, o Clayton Christensen morreu, eles fizeram uma pesquisa em Harvard, muitos anos,
pegaram não somente esses 3 que estão na capa do livro para vender, mas muitas outras pessoas que eles consideram inovadores de ruptura e identificaram nessas pessoas 5 habilidades. E esse livro fala um pouco dessa história, tá? Então, tem aqui a descrição do livro. E quais são as 5 habilidades? São essas aqui. Eu trouxe um resumo. Isso aqui, essas 5 habilidades eu quero explorar um pouquinho com vocês, porque faz sentido, né? Observe que, quando eu perguntei para o ChatGPT, ele trouxe praticamente essas 5 habilidades. A primeira habilidade é a habilidade de fazer associação. Tá? Capacidade de conectar informações aparentemente não relacionadas e criar novas perspectivas. Tá muito resumido aqui. Vocês podem explorar isso no livro dele, esse livro que eu deixei de referência. Vocês podem ir lá no meu Instagram, porque esse associar aqui, isso aqui é uma imagenzinha que eu coloquei no meu Instagram, e eu botei lá uma espécie de uma microaula com um texto que eu escrevi falando o que, na minha perspectiva, é associar, significa associar. Porque eu acho que essas habilidades aqui, a partir do momento... Tem 2 coisas que eu prezo muito, e eu aprendi isso depois que eu passei por basicamente 2 processos de coaching. Existe uma coisa, muitas coisas que eu vou falar para vocês, né? Vocês fazem assim, mas isso eu já faço. Isso eu já sabia. Ou isso eu já faço. Mas a partir de agora você faz consciente. É diferente você fazer no piloto automático alguma coisa inconsciente, e é diferente de você fazer a coisa conscientemente. Eu estou fazendo isso porque eu estou pensando que eu estou fazendo isso, e não no piloto automático. Quando a gente tira alguma coisa que a gente faz inconscientemente e joga para a consciência e diz assim, não, eu estou fazendo isso de forma premeditada. Adquirir habilidades, adquirir conhecimento e adquirir competência. A partir do momento que a gente faz essas coisas de forma premeditada, a gente entrega menos ao acaso. Deixa a vida me levar. Não, a vida vai levar, vai. A gente tem controle sobre tudo, não. Mas se eu não acreditar como gestor que eu consigo controlar um pouquinho o processo, eu estou perdido. Aí deixa a vida me levar mesmo. Não posso, eu tenho que aqui fazer coisas de forma consciente. Eu acho que essas coisas aqui, tipo, essa capacidade de conectar informações aparentemente não relacionadas e criar novas perspectivas é muito importante. É muito importante. Essa aula aqui, de inovação e empreendedorismo, as outras 2 matérias que eu dou, elas estão conectadas com outras matérias de professores que eu nem conheço. Nem sei o que o cara está dando. Já dei esse exemplo aqui. Quem é que tem que fazer a conexão? Quem é que tem que associar? São vocês. Que estão aqui, que estão assistindo a outra aula, que chegaram em casa e agora estão fazendo um curso de alguma outra coisa. Essas coisas todas, elas não existem somente separadas. A vida, ela acontece junto. A gente separou na educação, aí tem que voltar lá para trás. Por exemplo, a gente aprende desde o ensino médio, biologia, química, física, matemática, tudo separadinho, né? Cada coisa na sua caixinha. E a vida acontece como? Tudo junto. Quando acontece um fenômeno, quando acontece alguma coisa, uma guerra, por exemplo, está tudo ali. O que é que está tudo? Está ali biologia, química, física, matemática. Ninguém para. Peraí, pessoal, que agora aqui é física. Não, é a vida. Essa conexão, essa associação, ela precisa ser feita por nós. Né? Porque às vezes o professor de química só vai saber química, assim, de forma mais profunda para passar isso para vocês. Eu, por exemplo, só vou saber esse conteúdo aqui que eu estudo e que eu sei, e a conexão e usar essas ferramentas na hora certa, quem tem que fazer são vocês. Então, explorem isso, né? Observar, habilidade de enxergar além do óbvio e identificar oportunidades de inovação através da observação atenta. Tá? Esse é um dos problemas que eu tenho, na verdade, que às vezes eu perco o foco. Por exemplo, eu compro um curso para aprender um determinado conteúdo. Daqui a pouco eu estou olhando para a forma que o professor está dando conteúdo. E não estou prestando atenção no conteúdo.
porque eu estou observando, como eu sou professor também, o que é que eu posso fazer igual, né? Achei isso legal. Então, ao invés de olhar para o todo, eu estou olhando, observando o comportamento dos outros no empreendedorismo, observando o mercado, observando outras empresas. Tá? Eu tenho muito contato com empreendedor, com gente de outras empresas, gente que deu certo, gente que quebrou, né? E ficar o tempo todo ligado e perguntando, observando e perguntando, isso é muito importante. Porque assim, a gente normalmente faz assim, é verdade que a gente aprende errando, é verdade. Aprende pelo amor e pela dor, né? Dizem, né? Então, a gente aprende muitas vezes errando, mas quem estuda mais, erra menos. Então, por que que eu vou errar para aprender, se eu posso aprender e errar depois outro erro? É isso que eu sempre coloco. Então, a gente não precisa, por exemplo, na minha visão, né? No empreendedorismo, tem muita gente que chega assim no palco e conta uma história de que quebrou 10 vezes. E conta achando bonito. Tá? Ah, não, porque tá rico. Tá. Mas podia ter quebrado só 2. Se tivesse aprendido na primeira. Tudo. Foi tentando e errando? Foi. Persistência, muito persistência, resiliência. Todos os atributos no caso dele, vamos dizer assim, né? Mas podia ser mais eficiente, mais eficaz. Para fazer isso, tem que fazer o quê? Estudar. Observar, né? Ter essas habilidades que tem aqui. Questionar. Habilidade de fazer perguntas desafiadoras e questionar o status quo. Eu estou parando nessas habilidades porque são as habilidades dos inovadores lá do livro, tá? Essa habilidade ela nunca foi tão importante, né? É questionar o status quo e fazer a pergunta certa. Hoje, no tempo do ChatGPT e de outras inteligências artificiais, fazer a pergunta certa faz todo sentido do mundo. Eu espero fazer algumas aqui na segunda parte da aula, quando a gente tiver, e vocês vão me ajudar, tá? Outra habilidade do DNA da inovação, experimentar, disposição para experimentar e assumir riscos calculados, aprendendo com os resultados, tá? É um pouquinho do que eu acabei de falar, mas o que é que custa, antes de abrir o negócio, fazer uma análise de risco. Eu ensino um pouquinho isso lá em administração, como fazer uma análise de risco, monta uma matriz de SWOT, pega as ameaças e as fraquezas e mapeia ali os riscos, o que é que eu posso fazer para mitigar esses riscos, né? Então, mas isso a gente nunca pode deixar de tentar, né, de experimentar as coisas. Assim, visivelmente, claramente eu faço isso dando aula, faço isso na minha vida, nos projetos que eu gerencio, arrisco, tento coisas diferentes, vai dar errado, vai, mas eu estou tentando, experimentando. Tá? Vocês estão vendo isso, né? Networking. Construir e manter uma rede de contatos diversificada para obter insights e conhecimentos externos. Esse ponto aqui, acho que é a última, né? Vou para cá para a gente conversar um pouquinho e terminar essa primeira parte. Essa parte aqui, networking, ela é muito importante. E ela tem muito a ver com conhecimento, experiência, né? Habilidade. E isso, de alguma forma, eu acabei me valendo disso. Em muitos momentos, porque vocês precisam, eu acho, né, na minha visão, procurar, de vez em quando, ambientes diferentes. Né? Vou dar um exemplo aqui, né? Eu poderia, por exemplo, eu fui aluno aqui da UFAL, entrei aqui em 88 e fiz o mestrado e o doutorado na PUC do Rio. Aí eu passei 7 anos no Rio. Eu saí de um ambiente, de alguma forma, meio que esgotei tudo que o ambiente tinha para me dar ali, porque foram 5 anos, pelo menos naquela fase da vida. Depois eu passei 7 anos em outro ambiente. Eu podia até ter quebrado, feito o mestrado num lugar e o doutorado no outro, mas as circunstâncias da vida me fizeram querer ficar na PUC lá no Rio. Aí foram 7 anos dentro de um laboratório, trabalhando num laboratório, parecido com o LCCV, inclusive. Foi a grande inspiração para o LCCV. E nesses ambientes, eu aprendi muitas coisas diferentes. Se eu tivesse ficado num lugar só, eu não tinha
tanta coisa quanto eu tenho hoje. Mas também, se eu tivesse explorado, de repente, outros lugares, eu teria tido mais experiência, porque são outras pessoas. Mesmo que você, eu tenho essa tese assim, mesmo que você, tipo assim, mesmo que você esteja no lugar onde esteja lá o maior conhecimento do mundo, chega uma hora que se esgota. As pessoas que estão ali, por melhores que sejam e tal, vão, assim, o aprendizado com elas vai diminuir, né? Por quê? Porque todo dia você está com a pessoa. Todo dia conversando com a mesma pessoa, todo dia. Então, quando você sai, é muito bom. Quando você sai de um lugar e vai para outro, só que você logo no comecinho ali, nos primeiros meses, você começa a aprender um monte de coisa e depois a coisa equilibra um pouquinho. Por quê? Porque isso é parte do processo, né? E além dessa questão do aprendizado, o que fala aqui, né, é da questão do networking, de construir e manter os contatos, né? Eu estou falando da importância dos contatos, da heterogeneidade dos contatos, da diversidade dos contatos, pelo lado do aprendizado no ambiente. Mas ele está falando aqui, né, pelo lado mesmo de buscar se apoiar, tá? Um nos outros, assim. Tem aí, eu gosto de criar algumas provocações do ponto de vista meio que semântica, assim, né? Interesse, por exemplo, a palavra interesse. Interesse, essa palavra ela é vista como uma coisa pejorativa. Porque fulaninho é muito interesseiro. Veja, todos nós temos interesse. Todos nós. Tá? A partir um livro que eu li foi que me alertou para isso, né, que é um livro de negociação, na verdade, Como Chegar ao Sim. Ele tem lá 5 passos para você resolver qualquer conflito. Eu tenho uma aula disso que eu dei em administração. O primeiro passo é separar o problema da pessoa. O segundo passo é você buscar os interesses das partes e não as posições das partes. É focar no interesse, não na posição. Posição é o quê? Não, eu quero isso. E interesse não. Os interesses, eu tenho interesse nisso, então você foca no interesse das partes e aí você vai resolver. Não é nobre sim, são interesses. Eu tenho interesse, você tem, todo mundo tem interesse. E no empreendedorismo vai ser assim. Vocês vão fazer parcerias, de repente, tem uma empresa, vai fazer uma parceria com outra empresa. Ele quer ganhar? Claro, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Então, esse network aqui da inovação e no empreendedorismo tem esse lado mesmo, de você... Eu sempre falo assim, essa palavra é uma palavra que junta 2 palavras, que é competição e cooperação, que é no empreendedorismo, você pode estar competindo o tempo todo, né? Que é cooperando e competindo ali o tempo todo. Isso é muito importante nessa habilidade aí, nesse network, tá? Então, agora a gente vai passar para essa segunda parte da aula, mas eu vou dar antes de encerrar essa parte, para a gente começar aí a segunda, tá? Eu vou só mencionar aqui de novo esse livro, tá? Porque eu vou finalizar isso aqui e a gente vai passar para outras partes, né? Esse livro, Inovação e Espírito Empreendedor, esse livro é um livro que eu falei na aula passada, ele foi escrito em 1985. É impressionante como o cara escreve um livro desse em 1985, cara. Que você lê assim, é super atual, onde ele define aí as bases, né, as práticas e princípios da inovação e do empreendedorismo, tá? Peter Drucker, né? E aqui são as frases que eu coloquei na aula passada, e aí é isso. Eu encerro por aqui. Esse material todo vocês têm acesso, tá? Vocês têm acesso aqui às aulas todas, né? O conteúdo está todo aqui. E a gente vai agora, vou dar esse tempinho aqui, esses 5 minutos para vocês, e a gente volta daqui a pouco. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, né, quer fazer algum comentário, alguma dúvida, pode ficar livre, assim, não precisa ser do conteúdo da aula. Se quiserem perguntar qualquer coisa sobre a disciplina, a hora é agora. Diga aí, Evelyn, não é isso? Qual parte? Sim. As abas. Sim, não, porque aquelas abas ali, foi bom você ter perguntado. Ali tem várias abas. Você até agora, em tese, era só para ter preenchido a primeira parte, que é o canvas da competência, e a segunda parte, que é o do Ikigai. As outras, a gente vai começar a partir de agora. Não as outras é uma construção,
São outros canvas que a gente vai preencher em post-it e depois a gente vai colocar naquela tabela. Mais alguma pergunta? Então é isso, pessoal. 5 minutinhos aí pra gente voltar já já. Muita gente. Pessoal, quando vocês criam um quadro no Miro, veja, primeiro vocês precisam ter a conta. Eu preciso convidar vocês com o e-mail. Se vocês tiverem 2 contas no Miro, com e-mails diferentes, vai dar um conflito. Você tem que entrar no Miro com a conta do e-mail certa. A conta do e-mail que eu convidei vocês. Porque nessa conta, veja, como eu falei nas primeiras aulas, eu tenho acesso, quem eu convido tem acesso full ao Miro. É uma versão educacional. Se vocês têm uma conta free com outro e-mail, a conta é free, vai fazer menos coisas do que a minha versão, do que o meu convite. Então a primeira coisa, tem que ter o convite para a minha versão para poder usar mais coisas. Depois que vocês têm esse convite, se vocês criarem qualquer quadro lá, eu não vou ver. Eu não tenho acesso. Eu só tenho acesso ao quadro se vocês compartilharem comigo. Compartilhar como? Por e-mail. Adicionar lá o meu nome compartilhando o meu nome. Ou então, tem a opção lá de share, aí você escolhe algumas coisas, eu quero compartilhar esse quadro com todo o time, aí você pode fazer esse tipo de coisa. Mas normalmente, quando você cria um board, ninguém tem acesso, só você. Aí se você quiser dar acesso a outras pessoas, a mim, você tem que compartilhar explicitamente. Certo? Então, pessoal, vou retomar aqui. Veja, essa parte aqui eu vou ficar a maior parte sentado aqui no computador, tá? Vocês estão acompanhando tudo aí. Eu vou fazer 2 coisas. Primeiro, eu vou mostrar algumas coisas que a gente vai usar para modelar o negócio, tá? Então, eu já falei aqui que a gente vai usar canvas da proposta de valor, vai usar mapa da empatia e vai usar canvas de modelo de negócio. São essas 3 ferramentas. Aqui no Miro tem algumas facilidades, eu acho que eu mostrei isso na primeira aula, que agiliza muito. A gente não perde tempo preparando o ambiente, preparando o design, porque aqui tem essa opção aqui dos templates, tá? Isso aqui é muito rico. Então, os templates que tem aqui, tem templates para várias coisas. Eu vou buscar aqui, eu sugiro que vocês sempre façam buscas novas, porque eles estão o tempo todo atualizando. Eu vou colocar aqui, ó, Canvas, tá? Ver o que tem, ó. Aí Canvas, tá? Em inglês, né? São janelas, tela, né? Tela. Aí aqui tem, veja, tem vários tipos de Canvas, que na verdade são métodos, que você vai olhar para aquelas janelas, você vai preencher, ajuda a pensar esse tipo de Canvas aqui. Então, Business Model Canvas, esse aqui a gente vai usar. Aí a gente tem a opção, eu quero usar esse template, eu quero fazer um preview, eu quero usar o template, eu vou trazer aqui para o quadro. Pronto, ele já trouxe aqui um Business Model Canvas. É esse que vocês vão preencher, não agora, nas próximas aulas. Esquece isso agora, eu estou mostrando só a ferramenta. Eu trouxe aqui porque a gente vai fazer algumas perguntas para o ChatGPT daqui a pouco, que
vai nos ajudar nisso aqui. Quem tiver mais acelerado e quiser andar mais rápido, pode andar. Eu vou dizer qual é a ordem que esses canvas são feitos, tá? Na modelagem. Template. Vamos lá. Canvas. De novo. Startup Canvas, Business Model Canvas. Então, tem outras coisas aqui que a gente vai usar. Deixa eu ver aqui agora, mapa da empatia, que é um que a gente vai usar. Mapa da empatia. Mapa da empatia. Tem esse aqui, tem esse, tem... Ó, veja que tem vários aqui, tá? Provavelmente tem esse aqui que é o clássico, tá? Que apareceu esse meu aqui. Eu vou trazer esse meu, mas vocês podem... Façam esse exercício em casa, porque eu aprendo muito. Às vezes eu estou sem ter o que fazer, aí entro aqui e fico olhando esses canvas, porque tem muito canvas novo, aí começa a vir um monte de ideia, um monte de coisa, em função só do designzinho que coloca na frente para a gente preencher, né? Vou usar esse template aqui, tá? Mapa da empatia, eu vou trazer ele para cá. Imagina, preencher isso, fazer um desse na parede. É legal ficar na parede, fica bonitinho, mas aqui é muito mais prático, né? Eu já fiz isso no quadro, com algumas turmas. Só que dá uma tristeza tão grande quando a gente desmonta o quadro no final da aula. Porque isso precisa ficar, né? Isso precisa ficar para a gente poder ir pensando. Esse canvas aqui, eu vou botar ele aqui. Porque são os 3 instrumentos de modelagem que a gente vai usar. Vou botar ele aqui. E vou procurar agora o canvas da proposta de valor. Não tem ele aqui, mas eu vou... Ó, além desses que tem aqui, tá? Tem, para quem já fez administração, se digitar aqui, ó, matriz de SWOT, ele vai vir, ó, SWOT Analysis, aqui vai vir um monte de coisa, tá? Engraçado que tem alguns meus que estão aqui. Não? E tem aqui, ó, os templates de comunidade. É tipo uma rede social aqui, você vai procurar aqui na comunidade, cada um vai criando o seu design, vai colocando lá livre para as pessoas usarem, né? Então de fato tem muita coisa legal aqui. Eu vou voltar para cá. Eu preciso pegar, olha a vantagem, né, disso aqui que a gente está fazendo. Eu preciso pegar no curso anterior, eu vou ver se eu tenho isso no curso anterior aqui, ó. Turma 6, 2021. Aqui não tem nada aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que só vai ter do Prof. No 6, né? Isso aqui foi não, foi porque foi a turma passada de avaliação econômica de projeto. Eu estou procurando na turma errada. Eu quero inovação e empreendedorismo. Essa aqui. Ó, tem esse quadro, o quadro competência produto, que eu vou trazer ele para cá também, que era o jeito que eu usava esse quadro para definir o negócio, tá? Voltar para lá. Devia ter deixado já aberto. Turma. Ó, estou trazendo esse quadro para cá. Eu vou explicar rapidamente aqui esse quadro, mas
vocês não vão usar ainda. Mas por que eu vou explicar? Porque é só para pegar a ideia. Vocês vão fazer o trabalho individual. Se algum dia vocês quiserem fazer um trabalho em grupo, uma sociedade, como é que eu modelei isso aqui? Eu modelei isso aqui, esse quadro, inspirado no livro O Empreendedorismo Disciplinado, que é do MIT, que ele monta lá. Tem uma oficina que ele monta lá no livro, ensinando você a montar uma sociedade. Tá? Algumas técnicas para montar uma sociedade. Então, o que foi que eu fiz aqui? Mostrei isso na primeira aula de passagem. Aqui tem 4 pessoas da turma. Foi numa turma que eu fiz desse jeito. Elas colocaram o conhecimento nesse primeiro quadrante aqui, nessa primeira linha da matriz. Colocaram as habilidades, colocaram as experiências, as paixões e os interesses e como nós nos conhecemos uns aos outros aqui. Tá? Aí isso aqui era para que eles juntos dissessem assim, qual o negócio que nós vamos montar? Aí a pergunta provocativa para eles foi o quê? Com esses conhecimentos, habilidades e experiência, qual o tipo do problema de outra pessoa, não nosso, vocês juntos conseguem solucionar bem? Observe que fica um pouquinho mais complexo, porque é mais gente, junto, mas a pergunta é essa. Quais os problemas que a gente consegue selecionar bem? O que é que vocês vão fazer daqui para quinta-feira? Isso não vai me entregar, é só fazer mentalmente. Com as habilidades, com a competência que eu tenho, que vocês já montaram no quadro, quais os problemas de outra pessoa eu consigo solucionar bem? Aí, é muito comum, aí eu pedia para eles escreverem qual o problema. Muita gente, na hora de escrever o problema, escreve a solução. Tem que escrever o problema. Então, quais foram os problemas que eles escreveram aqui? Falta de motivação e desestímulo com o curso. Dificuldade em formar novos hábitos. Desconhecimento de boas práticas úteis no longo prazo. Falta de direcionamento / planejamento ao início da vida universitária. Dificuldade de adaptação das aulas remotas. Difícil adaptabilidade com a nova rotina, exaustão e desgaste mental excessivos. Veja, todos são problemas reais, mas são muitos. Só que primeiro a gente pede para pensar no problema de outra pessoa. Depois, cada post-it colocado neste quadro deve corresponder a um produto ou serviço oferecido por vocês para resolver o problema que vocês descreveram no quadro acima. Lembrar que os produtos e serviços devem estar orientados a resolver o problema que você descreveu no quadro anterior. Então, o que é? É só uma forma. Isso aqui, por exemplo, eu já falei para vocês na aula anterior, eu acho produto, serviço e método. Olhar para um problema como esse aqui, falta de motivação e desestímulo com o curso. Tá? Isso é um problema. Eu imagino que seja de aluno de graduação. Como eu posso resolver esse problema? Aí tem que pensar em produto, serviço, método, que forma, como é que eu vou entregar a solução desse problema para outra pessoa? Tá? Primeiro é entender que o problema existe, né? Então, qual é a ideia? Para cada problema desse, quais são as ideias de solução? Como é que eu posso entregar? Como é que eu posso chegar na pessoa e resolver aquele problema dela daquele jeito? Tá? Aqui é só, vocês não vão fazer isso, tá? É só para inspirar aqui um pouquinho o processo, tá? Aí aqui, ó, eles colocaram aqui algumas ideias, tá? Aqui, meme, jovem adora memes, divulgação do app, página no Instagram, TikTok, pílulas de conhecimento, enfim, foram um brainstorm que eles fizeram com ideias de como resolver o problema. Criaram aqui o Manual de Sobrevivência Universitária, certo? Então, esse quadro é um quadro tipo que a pessoa sai de cima para baixo, pensando no que eu tenho, qual o problema das pessoas,
e na solução. É uma forma simples de iluminar aí o caminho, né? Só que ele é só um. Depois dele, tem aqui, depois disso, em tese, tem um mapa da empatia, que, coincidentemente, o mapa da empatia, eu vou mostrar ele agora antes de... Já tinha mostrado no começo, o mapa da empatia. Antes do mapa da empatia, você precisa definir quem é o seu cliente. Tá? Quem é o público-alvo, quem é o seu cliente. No caso aqui, eu peguei aqui, na época, para dar esse exemplo, como vocês, né, a turma passada, eram alunos de engenharia, eu fiz aqui esse mapa, está lá no quadro, vocês podem acessar esse quadro aqui. Se quiserem colocar mais post-it aí, pode colocar também, vai ficando. É o que? Eu fiz o mapa, tem um vídeo, eu montando esse mapa com o pessoal, é o mapa da empatia de um estudante de engenharia. Tá? Pensando no negócio, inovação e empreendedorismo para ele, né? Então, o que é que ele vê? Então, o que é que ele vê aqui? Vou pegar alguns exemplos. É o que ele vê. Governo e legislação brasileira que dificulta o empreendedorismo, todo mundo fora da universidade falando sobre empreendedorismo, alguns empreendedores tendo sucesso, outros fracassando, enfim, é o que ele vê. Tá? Então, eles foram escrevendo aqui tudo o que ele pensa, o que ele sente. Observe que isso aqui que eles fizeram, eles me deram o feedback para eu melhorar o curso para vocês. Por quê? Se vocês olharem isso aqui, vocês concordam com isso, eu olhar e eu vim falar para vocês, desbloqueando essas coisas, destravando isso, vocês vão gostar do meu curso, porque eu estou indo na dor de vocês. Se você tem um mapa da empatia do cliente. Então, o mapa da empatia do cliente, você consegue desenvolver um produto. Se você conhece o cliente, você consegue desenvolver um produto para ele. Tá? Então, essa é a ideia do mapa da empatia. Eu vou pegar aqui só mais um aqui antes de ir aqui para o chat. Vou abrir outra tela aqui. Veja que essa modelagem, fazer esses canvas todos, é um processo demorado. Só que a gente vai fazer rápido, porque a gente tem um chat agora. E vocês vão pensar rápido. Eu levava muito tempo para fazer isso, e nesse módulo a gente vai fazer, eu acho que em 2 semanas a gente vai preencher esses 3 canvas. Na minha cabeça dá para fazer. Cada um fazendo para o seu negócio. Tá? E a gente vai ter vários para poder seguir para adiante e eu gastar um pouquinho mais de tempo na parte de implementação. Acho que vai ficar até melhor o curso. Deixa eu vir aqui no próximo. Inovação e empreendedorismo, de novo. É na turma 6, né? Turma 6. Canvas. Aqui é um canvas de um MVP, não é isso? Acho que Business Model Canvas, acho que é esse aqui. É isso aqui, ó. Eu vou pegar, inclusive, ó, já que eu estou aqui, eu estou avançando aqui nos assuntos. Olha esse aqui. O canvas de proposta de valor é esse aqui. É esse aqui, ó. Tá? Perfil do cliente, não vou falar isso agora, a proposta de valor está aqui. Eu vou pegar, vou copiar isso tudo e colar lá no canvas de vocês. Observe que vocês vão ficar com acesso a tudo, né? Aqui, ó. Tá vendo a vantagem de um professor digital? Imagina que eu tivesse com isso no quadro ou nas minhas folhas velhas. Eu chegar num quadro de uma turma que eu dei há 1 ano, vim e assim, ó, veio, chegou. A quantidade de tempo que eu ganho com isso. E ainda trago montado. Coisas que outra turma trouxe para mim e está aqui montadinho. Então, eu vou deixar isso aqui, tá meio jogado, depois eu organizo, tá? Observem o seguinte. Esse canvas, ele é muito importante, porque ele, com ele, ó, aqui está mostrando que ele, que é esse aqui, tem que montar ele para depois vir e montar esse outro. Tá? Então, aqui
o cliente que vem daqui, ó, o perfil do cliente, aqui você mapeia o cliente. O mapa da empatia você pode montar ou não, mas eu gosto de montar. Aqui é quase o mapa da empatia do cliente, esse Canva de proposta de valor. E aqui observem que é o cliente que você mapeia, você começa montando por esse lado, ele olhando para um presente, tá? Que é o produto. Aqui são cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se vocês quiserem avançar assim, ó, aqui, ó, são tarefas do cliente. Não vou falar isso agora, tarefas do cliente são coisas que ele faz. O cliente faz alguma coisa sempre para ganhar alguma coisa. Então, aqui são as dores do cliente. Aqui nesse pen, ó, opa, tá tudo selecionado. Aqui são as dores do cliente. Aqui são os ganhos que ele pode ter, tá? Que resolve parte desses trabalhos aqui dele. E aqui, desse lado, é como você vai... Aqui é o analgésico. É as dores do seu produto, como você vai resolver cada dor. A dor aqui, insegurança, eu resolvo como? Aí coloca aqui uma solução. Aqui são criadores de ganhos, enfim, que a gente vai fazer. E aqui são os produtos e serviços, que faz parte do processo de modelagem. Tá? Para facilitar para vocês, eita, não sei o que é isso aqui. É só ler o que está aqui, para entender o que está aqui em cima, perfil do cliente, ler o que está aqui. Eita, professor, você trouxe isso de onde? Aqui a fonte principal disso que está aqui é esse site dos criadores aí do Business Model Canvas, estratégia.com. Esse cara aqui hoje é uma empresa, né, tem essa plataforma aqui. Então essa plataforma, acho que vocês conseguem criar uma conta gratuita por um mês. Ela não é barata. Então esse aqui é o cara, é o criador do Canvas, do Business Model Canvas, tá? E aqui é a empresa, e ele explica, aí tem vários livros, ó. Esses livros são livros de empreendedorismo, né? E hoje esse método dele é usado, ó. A empresa dele é contratada por essas empresas que estão aqui, onde ele aplica possivelmente parte desses métodos nessas empresas aqui, tá? Esse Canvas, o nome dele é Alexander Osterwalder, e foi parte da tese de doutorado dele, a construção desse Canvas aqui, tá? E esse aqui, ó, esse outro Canvas está aqui, a ordem, eu coloquei em ordem aqui, o preenchimento se dá nessa ordem. Aqui tem a explicação do quadrinho 1, do quadrinho 2, 3, enfim, tá tudo aqui nas caixinhas. Tem que fazer o quê? Ler. Tá? Eu vou explicar, mas aqui vai estar mais detalhado a leitura. Quando tiver dúvida no preenchimento, vem aqui e lê. Tá? Aqui tem também de outras turmas, no colaborativo, quando a gente ia fazendo, eu fazia, pessoal, em casa, né? Pessoal, procura aí Canvas de empresas que vocês querem, Canvas pronto de empresas de referência, para usar como inspiração, né? Canvas do McDonald's, Spotify, enfim, várias empresas aqui com modelos de Canvas para vocês montarem de vocês, inspirado nesses que estão aqui. Tá? Mas, tá? Esse não é o objetivo da aula, na verdade eu já levei tudo que eu tinha que levar para cá, né? Ó, trouxe esse, pronto, a parte de modelagem, certo? E agora, deixa eu ver aqui, primeiro esse, né, que foi uma criação minha aqui, primeiro esse, na verdade depois pode ser esse, eu vou colocar assim, ó, depois pode ser esse, o mapa da empatia, eu vou deixar ele aqui em cima, perto desse, a gente vai decidir depois se precisa fazer ou não. Vamos avançar um pouquinho. Aí, esse aqui é só para mostrar o encaixe de um no outro. E esse aqui, só como esse está incompleto, eu vou apagar esse aqui. E eu vou voltar, vou trazer o completo com tudo, porque aí vocês já ficam com acesso. Ctrl C aqui, Ctrl V. Veio. Tá? Então, não vou tirar mais desse quadro aqui, tá?
Vai ficar aqui, vocês... Quem não veio vai acessar aqui, vai ter acesso ao que eu já dei aqui. Só vou organizar depois, tá? Para a gente não perder tempo agora nessa organização. Aqui ficou um perdidinho, vou apagar, certo? E agora a gente vai voltar lá, a gente vai pro chat, tá? Eu vou fazer aqui, vocês sabem que tem agora uma nova profissão chamada engenheiro de prompt. Vocês já ouviram falar nessa profissão? Oi? De prompt. Já ouviram? É engenheiro de comando, que é um cara, tipo assim, o cara é engenheiro de prompt na área de marketing. O que é que ele faz? Boas perguntas, monta bons prompts, bons comandos para o chat GPT responder. Tá? Vocês podem procurar essa. Vocês podem não, aqui, ó. Deixa eu ver se ele sabe. Não está familiarizado com o termo, mas vamos ver aqui. Tá? Aqui, ó. Opa. Sai, não. Ó, a engenharia de prompt é uma disciplina que pode ser resumida como a arte e a ciência de criar prompts eficazes para modelos de linguagem de inteligência artificial, com o objetivo de direcionar os chatbots e entregarem respostas mais precisas e úteis. Tá? Então, o objetivo da aula não é esse, vamos voltar para cá, mas é uma curiosidade, né, que eu quis mostrar aqui. Vou criar um novo para não misturar os temas. Normalmente, quando eu estou usando, eu vou começar uma conversa nova, eu crio porque ele entende contexto. Tá? Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou falar aqui, vou me colocar aqui como se eu estivesse no lugar de vocês, tá? Quero empreender, quero montar um negócio. Quero montar um negócio / empresa. Vou colocar assim, faço engenharia de uma forma geral, tá? Vou colocar bem geral. Estou no final do curso. Vou botar também assim, cursando a disciplina Inovação e Empreendedorismo. Eu não estou fazendo nenhuma pergunta, eu estou só fazendo uma afirmação. Tá? Por que eu fiz isso? Normalmente, quando a gente vai começar algum assunto, a gente diz o que é que quer, para dar a ele contexto. Para as perguntas, a partir dali, começarem a fazer sentido, né? Ele vai conectar com o que veio antes, À medida que você vai avançando na conversa, ele vai sendo mais preciso. Então, tem aqui, o que é que ele colocou? Ó? Eu nem perguntei, né? Ele falou um monte de coisa aqui, ó. Ótimo, montar uma empresa pode ser um desafio emocionante, gratificante. Aqui estão algumas etapas iniciais que você pode considerar. Identifique uma ideia de negócio, é o que nós estamos nessa fase agora, né? Que ele está mandando fazer. Pesquisa de mercado, elabore um plano de negócio, parcerias e rede de contatos, financiamento, registro de questões legais. Então ele já colocou aqui um monte de coisa que tem, e algumas coisas dessas eu vou falar aqui durante o curso, tá? Mas não é exatamente isso que eu quero... Vou colocar isso aqui, a gente já colocou, deu um contexto maior para ele, e eu vou agora aqui, tá? Voltando lá
Eu acho que eu não consigo, a Evelyn, eu acho que eu não consigo entrar no seu board da Evelyn porque não está... Eu não consigo copiar e colar do dela. E eu precisaria copiar e colar aí de um de vocês aí. Deixa eu ver aqui. Para levar para lá, para aquele nosso quadro. Inovação e empreendedorismo, que eu vou fazer uma pergunta a partir dali, tá? Eu estou abrindo para vocês assim o que já foi uma sugestão que eu dei para outras pessoas. Lá no quadro. Inovação e empreendedorismo, turma 7. Vou abrir aqui o quadro da Letícia. Ó, eu vou pegar aqui só um que eu já trouxe do quadro da Evelyn, que foi a primeira que havia terminado. Isso aqui. Pronto. É isso que eu quero que vocês façam. Eu vou para aqui, tá? Eu posso... É interessante perguntar ali, né? Que vocês vão ver a coisa funcionar. Mas qual foi a ideia que eu dei para elas? Eu dei algumas sugestões de perguntas para você fazer ao chat. São as perguntas que vocês vão fazer. Quem tiver computador aí e quiser fazer agora, pode fazer, né? Observe que o quadro, repetindo, aquele quadro que vocês fizeram é um processo de autoconhecimento, tá? Imagino que vocês nunca tivessem parado para pensar naquilo. Qual é a experiência que eu tenho, qual a habilidade que eu tenho, qual o conhecimento que eu tenho. Ponto. A partir daí, vocês vão usar o ChatGPT passando informações sobre vocês, que está no quadro. Que informações? É a informação mais relevante que você achar que precisa passar. Você pode fazer testes, inclusive. O que é que eu sugeri? Sou aluna do curso de Engenharia Ambiental, que foi o caso da Evelyn, né? Errei aqui. Gostaria de aprimorar as minhas habilidades e conhecimentos para me tornar uma... Aí eu coloquei entre aspas aqui, entre colchetes, né? Então, vocês podem, repetir essa pergunta para me tornar alguma coisa. Líder em gestão de projeto com ênfase em gestão de estoque. Ou, aí são 3 perguntas separadas, né? Ou outra coisa que a pessoa quer ser, ou outra coisa que a pessoa quer ser. Tá? Na verdade, para quem já fez o Ikigai, tem aquela parte, o que pagariam para eu fazer, eu iria por ali. Pegar ali o que vocês colocaram que pagariam, dizer assim, olha, eu sou isso, tenho essas habilidades e acho que as pessoas me pagariam para isso aqui. Para eu ser isso aqui, para eu adquirir mais habilidades sobre isso aqui, quais são as sugestões que você dá, né? Então, quais são as habilidades e conhecimentos que eu posso aprimorar? Isso é uma pergunta interessante para você ouvir a resposta, né? E anotar as respostas, jogar fora o que não fizer sentido para vocês e aproveitar o que fizer sentido para vocês. Aí depois eu coloquei, faça as 3 perguntas em separado, das 3 coisas, se forem duas coisas, enfim. E construa uma tabela com as habilidades e conhecimentos que ele sugeriu que você aprimorasse para cada uma delas. Aí, qual foi a segunda pergunta que eu fiz? Como faço para aprimorar a habilidade X, Y, Z que ele próprio recomendou? Como eu faço para aprimorar essa habilidade? Aí ele vai dar algumas ideias. Aí você olha a pergunta, olha a resposta dele e começa a ter ideia. Para eu aprimorar essa habilidade eu poderia fazer isso. Então, aquilo ali vai passar a ser uma ação sua. Você vai pelo menos pensar naquela ação para fazer nos próximos... É quase um plano de ação para os próximos tempos, né? Se você quiser aprimorar aquela habilidade. Quais são os N livros? Ele pode sugerir, você pode fazer curso online, vai dar uma resposta genérica lá, e você pode ir perguntando ele, tangendo ele para um cantinho que você achou mais interessante. Quais são os N livros ou cursos que você recomendaria que eu adquirisse com os conhecimentos para ter os conhecimentos X, Y, Z? Então você pergunta coisas para ele de como adquirir o conhecimento, como adquirir a habilidade, como assim. Viaja nas perguntas, eu coloquei isso aqui só para inspirar as outras perguntas, tá? A pergunta que eu vou fazer aqui, eu vou pegar algumas sugestões de perguntas e fazer. Pronto, é isso aqui também o que foi que eu fiz. Eu fiz para elas aí que acabaram primeiro, né? Eu fiz aqui,
Aqui veja que aqui foi outra pergunta, outra questão que eu bolei, né? Sou aluno do curso de engenharia, aí coloca o curso, tenho as seguintes habilidades, aí coloca as habilidades, experiências, aí coloca as 3 maiores experiências, aí se vai colocar 2, 3, uma de em uma, 2 em 2, é de vocês, é só a ideia. E outras características que julgar importante, e peça para ele escrever, aqui eu acho que é bom colocar um número um pouquinho maior, porque o objetivo dessa pergunta é fazer com que ele escreva, ele faça uma proposta de uma bio para você colocar no LinkedIn, um texto sobre você, que talvez vocês não tenham. Um bom texto sobre vocês. Aí por quê? Porque você está dando para ele, ó, se o texto for curto, você pede para ele escrever pelo menos em 300 palavras, 200 palavras, aí vocês vão ter uma bio, tipo aquela bio que eu tenho no meu site, explicando quem eu sou. Porque é importante. Normalmente eu fiz esse texto no passado, não fiz usando o ChatGPT, às vezes eu melhoro quando eu passo por situações novas, né, eu atualizo a bio, e no meu LinkedIn tem essa bio, no meu site tem a mesma bio. Bota no Lattes, bota em vários lugares um texto sobre você. Que qualquer lugar que você chegar, você se apresenta daquele jeito, basicamente. Se for entrevista que você for fazer, e aí ele vai dar para você. E aí eu pedi para elas, você faz também os seus comentários em relação ao que achou da interação com o ChatGPT e no uso que eu te orientei a fazer dele. Tá? Isso vocês podem fazer, podem colocar, quem fizer, isso é eletivo, tá? Não vou exigir nada disso não. Mas quem fizer, tudo que vocês forem fazendo, de ideia de vocês, ou de ideias que eu dei para vocês podem ir colocando lá no quadro, para eu ir vendo. É uma construção coletiva, assim. A partir de uma ideia ou de uma pergunta de vocês, eu posso achar que aquela atividade é interessante, trazer para cá e a gente fazer junto aqui. Então de fato, colaborativo, né? O que eu posso fazer aqui agora, eu vou fazer o seguinte, tá? Veja que essas perguntas, tudo que eu estou fazendo tem um objetivo e eu estou dizendo qual é o objetivo. Esse conjunto de perguntas aqui, qual era o objetivo? Treinar ou capacitar, aprimorar conhecimentos e habilidades. Esse era o objetivo desse grupo de perguntas. Qual o objetivo disso aqui? Construir uma bio para o LinkedIn ou para qualquer coisa. Isso era o objetivo. Agora, eu vou criar estou criando com vocês aqui o Frame 3, que é outro objetivo. Qual é o objetivo do começo da aula? Com essa habilidade que eu tenho, qual é a maior habilidade? Quem quer dizer aqui? Quem quer? Vamos lá. Sidney, qual é a sua maior habilidade? Não sei se é a maior, mas o que eu gosto mais de fazer quando você tem design UX. Vou colocar aqui. Sou aluno de engenharia civil e minha maior habilidade é trabalhar como UX design, não é isso? Eu já estou dizendo assim o trabalho que você... Eu já estou meio que induzindo o que é que você está falando. Tudo bem, vamos lá. Vou colocar assim. Vou colocar assim. Que tipo de empresa / negócios você me sugere? Vamos lá, vou para cá, né? Descer um pouquinho aqui. Bem, tá faltando bem pouquinho para terminar a aula. Aí eu já termino aqui nessa pergunta, porque o processo aqui é mais inspiracional, não é para a gente fazer a atividade aqui, né?
Observe que, primeiro, a pergunta, eu passei muito pouca informação. Tá? Tanto mais específico eu fosse, provavelmente ele ia me entregar uma coisa melhor. Então, tanto mais específico, melhor vai ser. Em todo caso, vamos avaliar pelo que tá aqui. Ele colocou aqui, ó. Possível, deixa eu ver, viu? Vamos fazer um teste aqui. Agência de design e consultoria. Isso é uma coisa que você já tinha pensado em algum momento? Desenvolvimento de aplicativos móveis. Tá? Startups de Construtec. Essa é a minha ideia principal. Startup de Construtec, que todo mundo sabe o que é, não? Construtec, na verdade, tem a Construtec, tem EduTechs, que é startups de educação. Construtec são startups, são tecnologia para construção. Tem as Health Techs, que são tecnologias para a saúde. Então, as startups são segmentadas, tem pelo menos 25, 26, alguma coisa tech dessa aí. Vocês podem procurar depois, que é uma classificação de startups. Tá? Tem a Stamp, né? O Stent aqui, o Ralph é um dos criadores, ele foi aluno de engenharia civil. O Stent é uma Construtec. Consultoria em experiência do usuário, aqui é uma consultoria. Desenvolvimento imobiliário e projetos urbanos. Enfim, deve ter outras coisas aqui, mas vamos lá. Essas coisas aqui, veja que eu perguntei qual é o tipo de negócio que eu poderia abrir. Para abrir um pouquinho a minha mente. Mas, o que é que eu preciso saber, né? Tá, eu vou pegar aqui um caso desse, tá? Eu vou pegar aqui, ó, consultoria em experiência do usuário para empresas de engenharia civil. Vou pegar esse caso. O que é que eu preciso saber? A primeira coisa, qual é a dor do cliente? Quem é o meu cliente? Qual é a dor dele? Certo? Então, você pode pegar um negócio desse aqui, que eu vou fazer agora. Aliás, vou ser mais arrojado aqui na pergunta. Eu vou fazer assim. Para cada um dos negócios, defina quem seriam meus clientes e qual a maior dor de cada um deles. Ó, veja aqui, como eu estudo esse assunto há muitos anos, inovação e empreendedorismo, eu tenho muito mais capacidade de orientar, de fazer as perguntas certas. Se eu fosse fazer perguntas sobre um tema que eu não domino, eu não sabia nem qual é a pergunta certa a fazer. Então, não é assim, somente ter o acesso à ferramenta e sair usando. O importante é você saber usar a ferramenta e antes de usar, você saber, eu domino esse assunto. Porque assim, quando eu domino o assunto, eu faço uma pergunta para ele, eu sei se aquilo ali eu tenho capacidade de dizer se está errado ou se está certo. Se você não sabe o assunto, você não sabe nem se está errado ou se está certo. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas vamos lá, ó. Ele pegou aqui, ó. E ele fez, para cada um ele colocou, ó, consultoria em experiência do usuário para empresas de engenharia civil. Ele botou cliente, empresas de engenharia civil como firmas de projeto, construtoras e empreiteiras. Dor do cliente. As empresas de engenharia civil podem enfrentar dificuldades em oferecer uma presença online eficaz e uma experiência ao usuário atraente em seus sites e aplicativos. Eles podem precisar de ajuda para criar interfaces intuitivas, informativas, facilitar a busca por informações e melhorar a usabilidade para os seus clientes. Então, de fato, aqui é dor desse tipo de cliente. Desenvolvimento, vou pegar um outro aqui, ó. E-commerce de produtos relacionados à construção. Que na verdade tem vários, né? Não sei se vocês sabem. Por exemplo, a Leroy aqui é um marketplace. Tá? E tem outras empresas que vendem material de construção digitalmente, né? Então, aqui, ó.
aqui tem os clientes, né? Consumidores interessados em produtos relacionados à construção, como profissionais de construção, empreiteiros, proprietários de imóveis, entre outros. Dor dos clientes. Eles podem ter dificuldade em encontrar produtos de qualidade, obter informações detalhadas sobre produtos, comparar preços e realizar compras de forma conveniente. Sua dor pode estar relacionada a uma experiência de compra online complicada ou limitada. Veja, tá muito genérico, certo? O que é que eu faço para ele ser um pouco mais detalhado? Eu escolho um ponto desses e saio filtrando e perguntando mais e aprofundando, e ele vai indo e você vai tangendo ele, vai colocando ele para um lugar mais consistente, e vai avaliando e vai usando isso como uma ferramenta realmente de brainstorm, que é o que eu quero fazer com vocês agora, a partir dessa atividade. Tá? Então, eu preciso que vocês peguem, reproduzam, não exatamente essa pergunta, mas se inspirem nessa pergunta. Eu vou colocar, ó, se eu clicar aqui, eu mando vocês para um link desse chat. Tudo que eu fizer nesse chat, vocês vão estar vendo, tá? Eu vou escolher, ou eu vou fazer nesse aqui, ou eu vou escolher um outro e vou mandar o link para vocês. Quando eu mandar para vocês um link de ChatGPT, eu acho que vocês não têm condição de editar, mas eu tenho condição de ir fazendo coisas e vocês irem olhando lá o que eu estou fazendo, as perguntas que eu estou fazendo, esse tipo de coisa. É uma forma, tá? Essa ideia me veio agora. Eu vou fazer isso com esse aqui, tá? E aí vocês fazem o de vocês e, fazendo de vocês, se quiserem que eu dê uma orientação, vai no Board, coloca lá, link para o meu chat GPT de modelagem do negócio. Aí eu vou entrar nas perguntas de vocês, para de repente sugerir, interagir com vocês aí, não sei. Aí, o que é que ganha quem entrega antes? Um pouquinho. Ganha a minha maior atenção. Antes. Por quê? Quando chega no dia da entrega, todo mundo entrega, eu não consigo ler tudo. Foi o que aconteceu agora. Eu peguei 2, 3 que foram mais rápidos e cheguei lá e falei as coisas. Quando chega no dia, eu não consigo dar uma atenção assim mais individual, né? Mas eu tento. Beleza? Aí vocês vão fazer isso, né? Usar essa ferramenta. Não tem atividade nenhuma assim formal, é apenas eu estou sugerindo que vocês façam isso. Essa aula, né? Ela está gravada, está sendo gravada. Para quem não veio, vai assistir a aula depois. E a aula da semana passada, eu acredito que amanhã, ou no máximo na quinta-feira, eu libero para vocês. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Tudo certo? Valeu, pessoal. Até quinta-feira. Obrigado.